Olá, amigos e amigas do Viva Bem. Hoje estamos lançando um novo segmento, uma estreia, Cidadania. E vamos conversar com o delegado de polícia, Rodrigo Zucco. E ele, além do seu trabalho junto à delegacia, ele tem um coração aberto ao trabalho voluntário. Faz mais de 10 anos e que ele atende convites para trabalhar com comunidades terapêuticas, fazendo assim com que a sua vida cidadã também possa ser útil para um conter e ajudar pessoas que têm que lidar com a criminalidade. Delegado Zucco, dentro do trabalho como delegado, eu imagino as ocupações são inúmeras e o volume de trabalho também. Mas o senhor tem tirado como voluntário tempo para contato com a comunidade, para trabalhar a questão da criminalidade, mas especialmente como a comunidade pode reagir nessa realidade, infelizmente, tão crescente. De onde surgiu esta vontade de dizer, além de delegado, além de pai de família, eu quero investir no trabalho comunitário? Heitor, como bem falaste, tratou-se de uma necessidade. Ao desempenhar durante 25 anos a minha carreira de delegado de polícia aqui no estado do Rio Grande do Sul, e principalmente a partir do ano de 2002, quando entrou no estado uma droga chamada crack, eu comecei a perceber de que com muita frequência jovens se repetiam na conduta delituosa, ou seja, praticavam crimes com muita frequência, pequenos delitos, e na maior parte dessas vezes sob efeito de entorpecentes. Não apenas do crack, que é uma droga ilícita, mas também sob efeito do álcool, por exemplo, que é uma droga lícita e talvez a pior de todas elas, porque está à disposição da população. Então eu pude notar que esses jovens de 18 a 29 anos, principalmente, que são 55% dos presos do Brasil, têm essa faixa etária, 18 a 29 anos, e os outros 37% de 29 a 45, ou seja, nós temos quase que a totalidade de presos, jovens, homens, a maior parte deles negros no Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul a maior parte dos presos são brancos, até pela questão étnica, né, a origem da população gaúcha, e eu notei que essas pessoas, com o passar do tempo, com a entrada do crack e outras drogas, com o aumento do consumo de maconha, com o aumento do consumo de cocaína, começaram a praticar crimes para satisfazer o seu próprio vício. E como pai, como delegado e principalmente como cidadão, Heitor, eu senti a necessidade, e a palavra é essa, de fazer algo com relação a isso. Em apenas 4 anos aqui, na Delegacia de Furto e Roubo de Veículo do Vale dos Sinos, nós acabamos levando para a prisão, em decorrência do nosso trabalho, 5.000 pessoas. E na grande parte delas, jovens e muitas delas usuárias de entorpecentes. O que fazer? Eu me recordo que no ano de 2015 eu fui até uma comunidade terapêutica em Campo Bom levar um desses jovens que não estava preso para que ele fosse internado na fazenda com autorização da família e lá ele tivesse um tratamento. E eu acompanhei este jovem ao longo dos meses daquele ano e pude notar que a partir da abstinência de 3 meses, posteriormente mais 3 meses de tratamento, de começar a voltar a ter convívio com a própria família, que muitas vezes não quer mais saber do jovem. E os últimos 3 meses, fechando o ciclo de 9 meses, ressocializar esse jovem, eu comecei a perceber que esse tipo de tratamento dava certo. Que efetivamente essas comunidades terapêuticas, quase que na totalidade, abraçadas por uma igreja, muitas das vezes igrejas evangélicas, igrejas católicas e as demais religiões, que essa era a melhor forma de tratar esses jovens. E o que ocorre? Ao consumir pela primeira vez uma droga, como é o crack, de 5 a 15 segundos ela já faz efeito no organismo do homem, do ser humano, que gera a liberação de uma endorfina, que dá aquela sensação de prazer, e que, no caso do crack, essa sensação tem que ser repetida
na sequência, porque a duração do efeito é apenas de 10 minutos, o efeito do crack, esses jovens passam a consumir grande quantidade de crack e não conseguem mais parar de usá-lo. O crack, principalmente, a mais devastadora das drogas no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul, se consumida uma única vez, ela já é viciante. A pessoa já estará com um vício de dependência química com relação a essa droga. E esses jovens que começam a usar o entorpecente, não conseguem parar, começam a emagrecer, em um mês eles perdem de 10 a 15 quilos, deixam de se preocupar com a sua aparência. Então, por isso que os usuários de crack normalmente estão mal vestidos, mal cuidados, com as mãos todas marrons, as unhas marrons, chegando perto do preto, porque elas param até mesmo de tomar banho, porque eles não conseguem ficar muito tempo sem consumir a droga. A família acaba botando essas pessoas para as ruas e esse flagelo que a gente vê na nossa sociedade. Começam a praticar pequenos delitos, ou até mesmo delitos graves, e a consequência disso só restam duas alternativas para essas pessoas. Ou elas são internadas e tratadas pela família quando tem dinheiro, quando não tem, por essas comunidades terapêuticas, que fazem isso gratuitamente, graças a Deus, ou elas são presas, que é o nosso trabalho. Só que a polícia civil, a brigada militar, as guardas municipais, o Ministério Público, o Poder Judiciário e todas as entidades que lidam com a segurança pública começaram a perceber que nós estávamos enxugando gelo. Não adianta prender um jovem desse, botar dentro do presídio quando ele é um pequeno infrator, delitos menos graves, vamos dizer o menos grave, um furto, furtou uma bola que achou na rua para vender, furtou uma roupa no varal para fazer a venda, furtou qualquer pequeno objeto. Se eu colocar esse jovem dentro de um presídio, o que vai acontecer? Ao entrar no sistema prisional, ele vai acabar tendo que escolher a qual lado ele estará, se é da facção A, facção B, facção C, e a partir desse momento ele não tem mais volta normalmente. Ele passa a ser um reincidente criminal. E a sociedade se deu conta disso. Tanto é que a legislação federal, por meio do governo federal, ampliou as vagas em comunidades terapêuticas de 1.000, posteriormente para 2.000, e hoje nós temos 20.000 vagas. É pouco. 20.000 vagas é pouco para o Brasil inteiro, mas são mantidas pelo governo federal, pelo programa do Ministério da Saúde, através do SENAD. Esse programa tem que ser ampliado. Eu não tenho dúvida disso. E a partir do momento que nós tratarmos essa juventude, esses homens já com maiores de idade, para a questão da prevenção do uso de entorpecentes, nós teremos uma diminuição no índice de criminalidade da segurança pública. Então, a segurança pública não pode ser ela em si mesma, ela não pode ser o motivo de existência, não pode ser prender. Nós temos que ter uma sociedade montada de tal forma que a área da saúde, a área da educação e a prevenção ao uso de drogas de todos os tipos, desde o cigarro, do álcool aos demais ilícitos, comece o quanto antes, já no início da adolescência do jovem. E isso cabe aos pais também. Os pais estarem bem instruídos, bem informados, e hoje em dia a informação está à disposição de todos, basta um clique no Google ali que vai aparecer todas as informações necessárias para que o pai saiba e possa passar isso para o seu filho. Dá a impressão de que criminalidade, ou o crescimento da criminalidade e o entorpecente acabam andando tão próximos que não tem mais como separar. Mas a gente sabe também que ser um dependente químico não é a única causa para vir a se tornar, de pequenos ou de grandes delitos, alguém da área criminal. Mas tu dirias que o número 1 é o entorpecente como causa? Nós temos aquelas pessoas com transtornos, por exemplo, a psicopatia, que já vem muitas vezes até de forma genética na pessoa. Uma criança que nasce de uma mulher grávida que usou o crack durante a gestão ou usou o álcool durante a gestão, ela vai nascer dependente. E eu me dei o trabalho de visitar um neonatal do Clínicas em Porto Alegre, onde tem 50 crianças neonatal, ou seja, nasceram prematuras. Sim. Quase que 80% delas formada por crianças que nasceram de mães usuárias de entorpecentes, e, Heitor, o quadro é apavorante. A criança nasce prematura,
dependente do crack. Ela acaba tendo que ser medicada com medicamentos fortes porque ela nasce tremendo. Esse tipo de abstinência que nós notamos nas pessoas na rua, trêmulas, nervosas, afoitas, pelo não uso, pela interrupção do uso, a criança nasce com isso. Se uma mãe tivesse a oportunidade de presenciar isso que eu estou dizendo, ela jamais usaria a droga. Eu acho que às vezes as pessoas diminuem, assim é com um conselho médico. O médico lhe pede meia dúzia de exames, ele diz, vou fazer porque o médico pediu, mas desconsidera. Eu acho que o teu testemunho é muito importante porque há necessidades que precisam ser atendidas, que as próprias comunidades terapêuticas ou as comunidades cristãs ou a terceiro setor, escolas, administração pública, seja o que for, não conseguem. A minha pergunta é direto, como é que uma autoridade policial é recebida quando ela chega lá? Porque quando vem um padre, um pastor, um presidente de uma comunidade terapêutica e dá uma palavra dentro daqueles 9 meses do programa que é seguido, geralmente muito comum na maioria das entidades, mas aí agora vem um delegado, que é visto como homem forte, homem durão, é no pau, coisa desse tipo, que são vícios que a gente acaba tendo e se vê que nem sempre é. Por trás, às vezes, de um homem que precisa ser forte na situação, ou de uma mulher delegada, tem aquele lado humano que descobre e vê aquilo que, quem sabe, o próprio usuário, como no caso do dependente químico, não consegue enxergar. E aí a questão da família de aceitar o auxílio. E isso eu imagino que também tem sido uma experiência marcante para ti, quando tu fora do dependente chega agora a família. Como é que as famílias reagem a terem alguém na sua função chegando e tentando ajudar? Eu tinha a impressão, Heitor, antes de começar esse trabalho de ressocialização dessas pessoas dependentes químicas, eu tinha a expectativa de que seria mal recebido. Porque, afinal de contas, em muitos dos casos, fui eu que acabei atuando, fazendo o meu trabalho e levando essas pessoas a serem recolhidas no sistema prisional. Mas eu notei ao contrário, Heitor. Eu notei que as famílias estão precisando de autoridades, estão precisando de pessoas que ajam, de pessoas que façam o seu serviço da forma correta e de forma plena, ou seja, que façam o seu papel, que façam a sua função. E eu tenho sido muito bem recebido nas comunidades terapêuticas. Tanto é que tenho sido convidado com muita frequência para palestrar nessas comunidades, para repassar para os administradores das comunidades, os auxiliares, os gerentes, os responsáveis por esses centros de ressocialização, a falar da experiência da parte policial, porque esses jovens, na grande maioria, são os clientes dessas comunidades, e repassar também um pouco de conhecimento que nós temos em razão da função da questão da dependência química, como que inicia, qual é a frequência, como é que a droga chega, as formas como elas são consumidas, todas essas experiências que muitas vezes a pessoa ligada à área da saúde não vai ter, forma de condicionamento da droga, como é que as pessoas acabam adquirindo, como barrar a entrada dessas drogas nos centros terapêuticos também é passado com bastante clareza para eles, e tem sido muito bem recebido e com muita felicidade. É o tipo de trabalho, Heitor, que o dinheiro nenhum paga. Não existe nada mais gratificante do que poder fazer o nosso trabalho para alguém e receber depois um abraço e um muito obrigado. Dificilmente alguém entra numa delegacia para lhe agradecer por ter efetuado o seu serviço. Normalmente nós temos mães chateadas porque o filho foi preso e até invertendo os valores, achando que a culpa é da polícia, e não é. A polícia faz o seu serviço. E muito obrigado, dizemos nós também, através do Viva Bem, dentro do seu segmento cidadão, podendo ouvir um testemunho de vida como o teu. Obrigado, delegado. Eu agradeço e leve essa informação a todos os seus ouvintes, as pessoas que assistem o programa, porque essas informações têm que ser difundidas. E a razão disso é que eu compareço a palestras como sou convidado.